e analisando sobre a minha vida, sobre o meu chamado, eu entendi que o Senhor, Ele nos chama para a boa obra dEle, em nome de Jesus. E nós sempre falamos aqui na igreja, nós sempre ouvimos falar, nós sempre falamos aos irmãos, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu creio que é dessa forma. O Senhor tem um propósito para mim e para vocês. E em cima disso eu preparei a mensagem de hoje. Quando eu estava conversando com Deus sobre isso, quando eu estava pensando sobre isso, sozinho na minha casa, me veio uma pergunta, me surgiu uma dúvida. Desde quando esse propósito está conosco? Desde quando nós passamos a ter esse propósito? Nós nascemos com ele? Nós nascemos? Ou o Senhor nos chama, nos dá um chamado, a partir do momento que os dons aflorescem em nossos corações, a partir do momento que nós sentimos os dons do Espírito Santo? Eu me fiz essa pergunta, e pensando sobre isso, me veio lá atrás, me fez voltar lá no passado, me fez analisar, que às vezes quando criança, essas coisas nem passam na nossa cabeça. Quando nós somos crianças, nós não pensamos sobre isso, nós não entendemos sobre isso. Nós começamos a entender depois, lá na frente. Coisas acontecem durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, que nós vamos entender lá na frente. Depois que nós crescemos, que nós pegamos uma certa maturidade, um certo entendimento, nós começamos a entender certas coisas que nos aconteceram lá atrás. E quando nós começamos a ter esse entendimento, tudo começa a se esclarecer. Tudo começa a fazer sentido para nós. Pelo menos comigo foi assim. Quando eu comecei a ter um certo entendimento, quando eu comecei a ter uma maturidade sobre isso, que eu parei para pensar sobre as coisas que aconteceram na minha vida, e aonde Deus me colocou hoje, eu consigo entender que nada foi em vão. Nós, cristãos, nada acontece por acaso, nada acontece à toa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Às vezes você olha para a sua vida desde o nascimento até a fase de criança, de adolescente, de jovem, da fase adulta. Você olha para tudo o que te aconteceu e olha para os dias de hoje. Olha onde Deus te colocou hoje. E aí você começa a entender o porquê o Senhor permitiu que você passasse certas coisas. Tudo começa a fazer sentido para você. Às vezes nós enfrentamos uma dificuldade lá na infância, que naquele momento nós não entendemos, nós não conseguimos entender. Mas que lá na vida adulta, quando você começa a viver, quando começa a se cumprir o propósito do Senhor na sua vida, aí você começa a entender, aí você entende o porquê daquilo aconteceu. Quando criança, nós ouvimos os relatos, as histórias dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Eles contam coisas, eles relatam coisas que às vezes a gente nem se lembra. Chegam histórias aos nossos ouvidos e de coisas que aconteceram que nós não temos na memória. E aí nós começamos a ligar. Como eu disse já, nós começamos a ligar uma coisa na outra, um ponto no outro. Às vezes nós ficamos sabendo de acontecimentos, de situações, de enfermidades que nós tivemos quando crianças. E aí nós começamos a entender o porquê dessas coisas. Desde o nosso nascimento, o Senhor, Ele já tem um chamado para você. Desde o nosso nascimento, o Senhor, Ele já te chamou, Ele já te escolheu. Às vezes nós passamos, até nos dias de hoje, não só lá atrás. Eu estou trazendo toda essa trajetória de nossas vidas
até chegar aos dias de hoje. Às vezes nós enfrentamos ainda hoje situações difíceis, coisas difíceis, nós enfrentamos barreiras, enfrentamos coisas que nós não queríamos estar enfrentando. Mas esse é o chamado processo. Como eu disse, na vida de um cristão, nada é à toa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Às vezes está difícil, às vezes está doendo. Nós sempre ouvimos falar, nós sempre falamos que o processo ele é dolorido. Ele é difícil e realmente dói. Quando nós temos um chamado, quando nós começamos a passar por todo esse processo, até chegar a hora de se cumprir aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, dói. Dói. Mas isso é de extrema importância na nossa caminhada, na nossa jornada. Porque é no processo que o Senhor está te preparando. É no processo que o Senhor está forjando você, moldando você. É ali naquele momento que o Senhor está mostrando para você o quanto você é forte. É difícil, é dolorido, mas ele passa. Mas ele passa. O processo em algum momento vai chegar ao fim. Está difícil, está doído. Amém, mas ele vai passar. E vai chegar a hora de que você vai aprender com isso. Eu sempre falo isso para a Adriana, vamos tirar algo bom, mesmo em meio de algo ruim. Vamos tirar um aprendizado que seja disso. Às vezes nós estamos na nossa caminhada, no nosso processo, e a luta está tão grande, que a gente não consegue enxergar algo de bom naquilo. E nós precisamos fazer isso, porque lá na frente vai chegar um momento que você pode se encontrar mais uma vez naquela mesma situação que você viveu. Deus está fazendo você passar hoje aquilo que você precisa passar para cumprir a sua missão aqui nesta terra. Lá na frente, quando chegar o momento de você cumprir o seu propósito aqui, quando chegar o momento de você começar a viver o seu chamado aqui nessa terra, você pode se encontrar numa situação semelhante ou igual àquilo que você já viveu. Ou até pior. Mas é nesse momento que você lembra, que você tem na sua mente e no seu coração, que você já passou aquilo, que você já enfrentou aquilo. E que aquela situação, aquela dificuldade não é para a sua morte, não é para te fazer parar. E não vai te fazer parar, não vai te fazer andar para trás. Você vai se ver diante daquela situação, você vai dar um passo e depois outro, e você vai continuar a sua caminhada, porque quem te capacitou foi o Senhor. Tenha na sua mente, eu já vivi isso aqui não vai me fazer parar, eu já vivi isso, o Senhor já me ensinou, o Senhor já me capacitou, o Senhor já me fortaleceu para superar essas investidas que o inimigo está tentando trazer sobre a minha vida. É dessa forma que vai ser. Eu falei que tudo tem um porquê. E tudo tem um porquê na vida de um cristão, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Às vezes nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes nós estamos no trânsito, e algo acontece, um acidente acontece, algo ruim está para acontecer, e Deus te dá um livramento. E você vê claramente as mãos do Senhor te guardando, te cuidando, assim como foi o pastor. Ele já contou aqui de um acidente que ele teve, que ele sentiu que o Senhor livrou a vida dele. E aí você chega na sua casa depois disso, depois desse acontecimento, você para no seu quarto, ajoelha, agradece a Deus. Senhor, obrigado por mais uma vez que o Senhor guardou a minha vida. Obrigado por mais uma vez que o Senhor esteve comigo. E você acha que acabou ali. Você acha que foi acontecer algo, o Senhor te livrou e ponto final. Para você pode até ser.
Para você pode até ter acabado ali. Mas como eu disse, tudo tem um porquê. O Senhor, Ele não te livrou à toa. Ele não guardou a sua vida à toa. Ele guardou a sua vida porque Ele já te escolheu para uma grande obra. Ele guardou a sua vida porque Ele te chamou. Porque Ele já te deu um propósito, Ele já te chamou, Ele já te deu um chamado aqui nesta terra para que se cumpra. O inimigo ele pode até tentar, mas o inimigo ele não te alcançará. Nenhuma investida do inimigo chegará até você. Nenhuma investida do inimigo alcançará a tua casa. Em nome de Jesus, é nisso que eu creio. Porque o Senhor ele tem para você uma grande obra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Ele já te guardou. Você foi separado por Ele. Aquele livramento para você foi algo grande, mas acabou por ali. Mas para Deus não. Ele te guardou por um motivo. Por um motivo. É a missão que você tem para cumprir aqui nessa terra. Eu tenho um testemunho assim. Eu tenho um testemunho assim. Está ali a minha esposa, minha mãe. Eu venho de uma família onde nós somos entre 6 irmãos. Nós somos entre 6 irmãos. Eu sou o último. No quarto. A minha mãe ela fez uma cirurgia para não ter mais filho. No quarto. Depois de uns anos nasceu o meu irmão. E depois de uns anos eu nasci. Os planos dela eram um, mas os planos de Deus eram outros para ela. Durante a gestação dela, foi algo muito complicado, relatado por ela. Grande parte daquela gestação ela precisou passar em cima de uma cama deitada. Ela teve descolamento de placenta, se eu não me engano, acho que é isso. Então, grande parte da gestação ela precisou passar deitada. A medicina naquela época não era tão avançada como é hoje. Eu vou fazer 29 anos, então, antigamente já faz uma diferença. Já faz uma diferença. Antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje. A medicina não era tão avançada como é hoje. Então, grande parte da gestação, ela precisou passar deitada em repouso. E em um momento, eu não lembro se foi de 7 ou 8 meses, eu nasci de forma prematura. Não lembro se foi de 7 ou 8, mas eu nasci de forma prematura. E as mães aqui sabem que uma criança que nasce antes do tempo, às vezes nasce com uma saúde debilitada, nasce fraco. É uma complicação a mais. E durante alguns anos a minha mãe relata que eu era tão magro que dava para contar as costelas em mim. Eu não podia pisar descalço no chão, porque o meu pé rachava e saía sangue. Você não podia pegar na minha unha de forma mais dura, porque saía a minha unha, caía a minha unha. Mas o Senhor, Ele guardou a minha vida. O Senhor, Ele me manteve com vida para a honra e glória do Senhor. O Senhor me manteve porque eu tenho um chamado. O Senhor guardou a minha vida e tudo tem um porquê. Porque eu tenho um propósito aqui nessa terra também. Assim como vocês têm, cada um de vocês tem um propósito aqui. A pastora, eu tomei como exemplo a pastora Adriana. Nós sabemos que um dos chamados dela é o ministério de louvor. Eu já falei aqui em cima que o nosso propósito, os nossos dons, não são apenas para mim. O dom da pastora, o chamado dela, não é somente para ela. Sabe por quê que hoje eu estou aqui? Lá atrás, ela sabe disso, lá atrás, eu vim tomar um açaí com a Adriana.
aqui do lado. Nós éramos noivos ainda. Nós viemos tomar um açaí. E nesse açaí, Adriana ouviu uma voz. Adriana ouviu um louvor. Era ela. Era ela cantando. Através do louvor dela, através da voz dela, o Senhor resgatou 2 vidas para Ele. Através do louvor dela, o Senhor nos tomou, o Senhor nos resgatou de onde nós estávamos. O seu dom não é só seu. Ele não vai parar em você. O seu chamado, o seu ministério é para você e para as outras pessoas, assim como foi comigo e com a Adriana. Através do chamado da pastora, do ministério dela, nós fomos alcançados. E hoje, eu creio que através dos seus ministérios, vidas lá fora serão alcançadas também no nome de Jesus. É isso que eu creio. Lá no início eu fiz uma pergunta, eu me fiz uma pergunta, se desde quando o nosso chamado permanece em nossos corações. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. O seu chamado está com você desde o ventre da sua mãe. O Senhor te escolheu antes de você nascer. O Senhor te tomou para Ele desde o ventre da sua mãe. E você é dele. Você é dele. Desde o ventre, o Senhor já te chamou. E as promessas que Ele fez para você vão se cumprir. Acalma o seu coração. Eu sempre falo isso. Acalma o seu coração, que aquilo que o Senhor preparou para você vai chegar até as suas mãos, vai chegar até a sua casa. E o seu chamado será cumprido. Será feito, será realizado. Eu falei do medo que eu estava em subir aqui pela primeira vez. Eu falei do receio. E realmente isso, em algum momento, fez eu duvidar de mim. Fez eu duvidar se eu era realmente capaz, a timidez, o nervosismo. E me fez pensar se realmente esse era o meu chamado. Nós não podemos deixar que o medo tome conta dos nossos corações. Não podemos deixar que a timidez tome conta dos nossos corações. Por isso que eu disse que a abertura do culto pelo Rodrigo tinha um ligamento com a palavra de hoje. Eu não permiti isso. Não permita isso. O medo, eu ouvi uma palavra uma vez de um pastor que o medo é inimiga da fé. Nós, como cristãos, precisamos exercer a nossa fé. Quando nós estamos diante de algo, nós precisamos confiar no Senhor, mesmo que aquilo não esteja diante dos nossos olhos. Nós precisamos confiar de que o Senhor, Ele não perde o controle. E quando você tem medo, você se afasta da fé. Exerça a sua fé. E quando eu estava pensando sobre isso, com a cabeça um pouco cheia de medo, cheia de receio, o Senhor, Ele me fez lembrar de uma palavra que eu quero compartilhar com vocês também. Quando Deus chamou a Gideão, observem a resposta de Gideão e observem a resposta do Senhor para Gideão. Abram suas Bíblias lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Juízes 6, do versículo 14
ao 16. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Não importa. Não importa se você é o menor da casa do seu pai. Não importa. Porque quem te escolheu foi o Senhor. Não importa se você é o menor. O Deus de Israel vai com você aonde você estiver. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, a presença do Senhor neste lugar também estará. E aquilo que Ele te chamou para fazer, de novo, desde o ventre, vai ser feito de qualquer maneira. Vai ser feito. Eu sou menor, eu tenho medo. Não importa. Não importa. Quando Deus nos chama, quando Deus nos capacita, nada vai nos impedir. Nenhum inimigo resistirá diante de você. Nenhuma muralha ficará de pé diante de você. Assim como Deus derrubou aquelas muralhas diante de Josué, Ele derruba as muralhas que se levantam contra você. O inimigo, ele pode se levantar, ele pode tentar se levantar, mas ele vai se levantar e vai cair, porque quem vai adiante de você, quem guarda a sua retaguarda, quem guarda os seus familiares, quem guarda a sua casa, é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Por isso eu falo para vocês, e isso serviu para mim, serve para mim também. Começa a deixar o medo de lado, começa a deixar a vergonha de lado, porque o Senhor quer te usar. Esteja disposto e disponível para Ele. Eu falei isso aqui também uma vez, que o pastor pediu para eu dar uma palavra. Não basta você estar disponível, você precisa estar disposto. Às vezes você está disponível para Deus, você sente no coração a palavra de Deus, Deus coloca no seu coração, vai lá e entrega uma palavra para aquele irmão. Se você não tiver disposto, não tiver disposto a levantar e a fazer, vai parar em você. Se o chamado da pastora, o chamado dela é um deles, pelo menos, é o do louvor. Se ela não tivesse disposta a subir aqui toda quinta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, de nada adiantaria. Eu não estaria aqui, a Adriana não estaria aqui. Nós fomos atraídos para cá por ela. Deus usou ela. Nós precisamos estar dispostos a obedecer. O Senhor te chamou? Amém. Vamos lá. O Senhor mandou você falar? Fale. O Senhor mandou você orar? Ore. O Senhor mandou você falar? Fale. Às vezes Ele quer te usar lá no seu trabalho. E aí bate aquela vergonha. Às vezes o Senhor fala para você, vai lá no seu colega de trabalho e libere essa palavra para ele. E aí você, às vezes, com vergonha, você não vai. E aí é nesse momento, é essa oportunidade perdida, que você pode estar perdendo aquela vida, que você pode estar perdendo aquela alma. Não perca as oportunidades de fazer a obra do Senhor. Lá no seu trabalho, o Senhor mandou você fazer? Deixe o medo de lado, deixe a timidez do outro lado, levante a sua cabeça, use a autoridade que o Senhor já deu para você, para a obra dele. Ganhe aquela vida. Vidas lá fora dependem do nosso chamado aqui dentro. Lá fora existem pessoas que dependem das nossas orações, que dependem do nosso, que depende da nossa intimidade com Deus, para ouvir
e repassar. Eu já falei isso aqui também. O mundo ele não conhece o Espírito Santo, ele não sente. Nós, como conhecedores, nós precisamos transmitir isso. Aqueles que não conhecem, nós precisamos apresentar o Espírito Santo para ele. Deixe o medo de lado, deixe a timidez de lado. E vai, e cumpra com o seu chamado. Eu não posso fazer por você, o pastor não pode fazer por você. Você está lá no seu escritório, você está lá na empresa onde você trabalha. O pastor não vai estar. É você e Deus. É você e Deus. O pastor tem o chamado dele, você tem o seu. Cumpra. O Senhor é quem te capacita. O Senhor é quem te capacita. Deus, ele nos escolhe. Como ele nos escolheu. O Senhor te chamou desde o ventre para um propósito. E ele não vai olhar as suas condições. Ele não olha o seu físico, ele não olha a sua aparência, não olha se você é magro, se você é alto, se você é feinho, se você é bonito. Ele não olha isso. Assim como foi com Davi, é com você também. O Senhor, ele olha o seu coração. O Senhor, ele olha o seu coração. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel 16, versículo 7. Primeira Samuel 16, versículo 7. Amém. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Como foi com Davi, é com vocês. O Senhor não está olhando para a sua aparência. O Senhor não está olhando para a sua conta bancária. Ele está olhando para dentro de você neste momento. E Ele está olhando o seu coração. O seu coração. Ah, mas eu tenho medo de fazer. Ah, eu não sou nada. Ah, eu não sou capaz. Será que eu consigo? Será que eu posso? Essas são as coisas que o inimigo quer que você pense. Essas são as coisas que o inimigo tenta colocar no seu coração e na sua mente. O inimigo ele vai tentar interferir no seu chamado, no seu propósito, colocando aquilo que o Senhor não tem para você no seu coração e na sua mente. E é nesse momento que você precisa lembrar. O inimigo ele vai dizer que você não é nada, que você não é ninguém. Mas lembre-se, você é filho amado, você é filho amado. O Senhor deu a Jesus para morrer naquela cruz, por mim e por vocês. Se isso não é uma prova de amor, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O inimigo ele vai tentar interferir naquilo que você precisa fazer. E de novo, você vai exercer a sua autoridade sobre ele. Você vai dizer: Satanás, aqui não. Aqui não. Você se levanta, mas é para cair. Porque quem está comigo é o Senhor. Eu vou continuar a minha caminhada. Eu vou continuar com o meu chamado. Eu vou continuar com o meu propósito. E nada que você faça para me impedir vai acabar em nome de Jesus.
O inimigo ele vai tentar se levantar. Você vai pisar sobre ele e vai continuar a sua caminhada com Cristo à sua frente, te direcionando, te guiando, te orientando, te fortalecendo, te capacitando. Ah, mas fulano ele é mais capacitado do que eu, ele tem um estudo a mais do que eu. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Cada um tem o seu chamado. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão falar, vão pensar sobre você. Eu falei isso para a pastora ali na porta. Estava eu, ela e a Adriana também. Estava eu, Adriana e a Adriana ali na porta. Adriana ao quadrado. Eu falei para ela que um tempo atrás, eu me preocupava muito com o que as pessoas iriam falar sobre mim, com o que iriam pensar. E que hoje eu não me importo mais. Eu não ligo mais. Exatamente. Quer pensar? Pensa. Quer falar? Fale. Eu vim aqui por um motivo. Eu vim aqui para servir o meu Deus. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa se as pessoas vão estar olhando para você, se você está pulando, se você está chorando, se você está de joelho, se você está andando ali atrás, nada disso importa. Deixa que as pessoas olhem. Não importa se alguém está te olhando, importa que Deus está te olhando e Ele te viu. Ele te viu e Ele te vê, e a sua oração o Senhor ouve e Ele responde. Ele responde. Esquece se as outras pessoas são capacitadas ou não. Você também é. E mais, quem te capacita é o Senhor. Não é um diploma na sua parede. É o Senhor quem te dá a capacidade. É Ele quem te usa. Você é apenas um instrumento na mão dEle. Você é apenas um instrumento na mão dEle. Nós somos, eu sou, o pastor é, a pastora é, a minha mãe, a Sandra, o Everton, todos nós somos apenas instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu tenho o meu chamado, vocês têm o chamado de vocês. Cada um tem o seu propósito. E sabe o que nós temos em comum sobre isso? É que o nosso propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi uma frase que chamou a minha atenção. Essa frase: Deus usa o improvável para realizar o impossível. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Vou falar uma coisa para vocês. Você não é improvável. Você é provável. O Senhor, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você estar aqui hoje não é uma surpresa. Você estar aqui hoje não é surpresa para mim. Você é provável. O Senhor te recolheu para Ele. O Senhor te chamou para Ele. O Senhor colocou na sua mão uma grande obra. Você não é improvável. Deus já traçou todo um trajeto para você. Deus já traçou todo um caminho para vocês. Nós temos o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso ministério, dados por Deus. Dados por Deus, para impactar as nossas vidas, para alcançar os nossos familiares e para ganhar vidas para o Senhor. Quando eu falei que lá no seu trabalho você precisa fazer diferença, se o Senhor te deu uma palavra, libere. É por isso. O Senhor trouxe você aqui.
O Senhor trouxe você essa noite aqui. Permita-se ser usado por Ele. Aonde quer que você esteja, dentro da igreja, fora da igreja, o seu ministério não para. O seu ministério não está só aqui dentro. Você precisa levar o seu ministério em todos os lugares onde você for. Se for para atravessar a cidade para pregar a palavra, vá. Se for atravessar o Brasil para pregar a palavra, vá. O Senhor te levará em lugares que você nem imaginou ir. Orlando. Orlando. E Ele te leva, Ele te capacita. Lá em Orlando o pastor será usado da mesma forma que ele é usado aqui. Amém, amém. Amém. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos capacita, Ele olha para os nossos corações. E eu já falei isso aqui hoje. O Senhor hoje está olhando para dentro de você, para o seu coração. Se durante a sua caminhada, em algum momento, se o seu chamado se esfriou, se o seu chamado adormeceu, esta é a noite de reavivar este chamado. Esta é a noite de reanimar, de reacender a chama do Espírito Santo no seu coração. É hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. O Espírito Santo entra no seu coração e vai fazer a obra dele na sua vida e através da sua vida. Eu creio. Você foi chamado, foi separado por Ele, assim como eu fui. Nós vamos cumprir aqui nessa terra o nosso chamado, e nós nos encontraremos lá no céu, glorificando e louvando o nome do Senhor lá, juntos, no nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Eu queria que o senhor subisse, pastor, para orar junto comigo. Se você quiser sentar, sente. Se você quiser ficar de joelho, fique. Se você quiser andar, ande. O importante é que você leve os seus pensamentos ao Senhor. Feche os seus olhos. Coloque-se diante de Deus. Entregue neste momento a sua vida e o seu chamado nas mãos deles, para que Ele reacenda a chama do Espírito, para que você possa cumprir o seu chamado, a sua missão aqui nesta terra, no nome de Jesus.